A história de que, a partir deste mês, qualquer banco ganhou autorização para tirar até 12% da aposentadoria sem pedir permissão está errada. E preste muita atenção nisso, porque o erro mais perigoso não é apenas acreditar nessa história. O erro mais perigoso é ouvir que a história dos 12% é falsa, respirar aliviado e concluir que nenhum dinheiro pode sair do seu benefício sem você perceber. É justamente aí que muita gente se engana. Não existe uma autorização geral entregando 12% da aposentadoria aos bancos, mas existem descontos reais, contratos antigos, empréstimos consignados, cartões ligados ao benefício, retenções previstas em situações específicas e cobranças que podem aparecer na conta bancária depois que o benefício já foi depositado. Para uma pessoa que recebe 2.000 por mês, 12% seriam 240 rand. Para quem recebe 3.500 seriam 420. Imagine alguém acordando durante meses com esse valor menor e acreditando simplesmente que o INSS mudou alguma coisa. É assim que uma informação falsa pode causar um prejuízo verdadeiro. A pessoa fica olhando para o número errado, procurando a regra errada e deixa de verificar aquilo que realmente está acontecendo com o próprio dinheiro. Fique comigo até o final, porque existe um detalhe no seu benefício que permite separar rapidamente uma notícia que não tem nada a ver com você de uma situação que realmente merece atenção. É uma informação simples, aparece nos documentos do próprio INSS e quase ninguém aprende a olhar para ela. Eu trabalho com essas regras há tempo suficiente para ter aprendido uma coisa que deveria ser ensinada a todo aposentado no primeiro mês em que começa a receber. O valor que cai na sua conta não conta a história inteira. Ele mostra apenas o final. É como olhar para o troco que ficou no bolso depois de fazer compras e tentar descobrir, só pelo troco, quanto custou cada produto. Você pode até perceber que está faltando dinheiro, mas não consegue saber por quê. O aposentado olha o aplicativo do banco e vê R$ 1.742. No mês anterior, havia entrado 1.815. A primeira reação é imaginar que o banco tirou alguma coisa, ou que o governo reduziu, ou que apareceu um imposto novo, ou que aquela notícia do WhatsApp sobre 12% era verdadeira. Só que o depósito bancário, sozinho, não responde nenhuma dessas perguntas. Antes de o dinheiro chegar à conta, existe o benefício. Existe o valor bruto. Existem possíveis descontos. Existem contratos que podem estar vinculados ao pagamento. Depois que o dinheiro entra na conta, existe outra camada completamente diferente, formada por tarifas, parcelas de empréstimos que foram autorizadas em conta, seguros, serviços, pagamentos programados e outras cobranças bancárias. Misturar essas duas camadas é uma das maneiras mais rápidas de perder o controle. E é por isso que manchetes sobre aposentadoria assustam tanto. Elas juntam grupos diferentes, como se todo mundo estivesse na mesma situação. Colocam no mesmo saco aposentado por idade, aposentado por incapacidade permanente, pensionista, beneficiário do BPC, trabalhador ainda na ativa, servidor público aposentado e até pessoa que recebe outro tipo de auxílio. Depois aparece uma frase curta: nova regra vai descontar determinado percentual. Quem recebe benefício olha para aquilo e pensa apenas uma coisa: será que vão mexer no meu dinheiro? O problema é que duas pessoas podem receber exatamente $1.800 por mês e estarem sujeitas a regras diferentes. Uma pode receber a aposentadoria do regime geral. A outra pode receber benefício de prestação continuada. O valor pode parecer igual na tela do banco, mas a natureza do dinheiro não é igual. Isso muda completamente o jogo. Existe uma razão para eu insistir nessa diferença. A aposentadoria não é simplesmente dinheiro do INSS. A pensão também não é simplesmente dinheiro do INSS. E o BPC, embora seja administrado pelo INSS, não é aposentadoria. Essa frase parece pequena, mas ela resolve uma quantidade enorme de confusão. Quem recebe BPC pode ter passado a vida ouvindo alguém chamar o pagamento de aposentadoria porque ele chega todos os meses e tem o valor de um salário mínimo. Só que o BPC é um benefício assistencial. Ele possui regras próprias. Ele não exige contribuição anterior da mesma forma que uma aposentadoria previdenciária. Não paga 13º e não deixa pensão por morte aos dependentes. E até na parte de crédito consignado existem limites diferentes.
Portanto, quando aparece uma notícia dizendo aposentados terão nova margem, beneficiários poderão contratar, pensionistas terão desconto, a primeira pergunta útil não é se a notícia parece assustadora, é saber exatamente qual benefício você recebe. Aqui está o primeiro detalhe que quase ninguém entende. O banco em que você recebe o dinheiro não define a natureza do benefício. A cor do cartão não define. O valor que entra na conta não define. A conversa que o gerente teve com você não define. O que define é o registro do benefício junto ao INSS. Existe um número de benefício, conhecido como NB, e existe uma espécie, uma identificação do tipo de benefício. É isso que você precisa localizar quando uma notícia menciona aposentados, pensionistas, BPC ou um grupo específico. O aplicativo e o site Meu INSS permitem consultar documentos como o extrato de pagamento, a carta de concessão e outras informações do benefício. E essa conferência vale tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Quem recebe um salário mínimo pode ser prejudicado por uma cobrança de 40. Quem recebe 6.000 RORs pode ignorar durante 2 anos uma parcela de 300 RORs, porque ela não aperta imediatamente o orçamento. O mecanismo é o mesmo. Aquilo que não é conferido tende a ser tratado como normal. Pense em uma aposentada que vou chamar de Dona Marta. Ela tem 69 anos, mora no interior de Minas Gerais e recebe 2.240. Durante anos, Marta criou uma rotina muito simples. No dia do pagamento, abre o aplicativo do banco, olha se o dinheiro entrou, paga água, luz, farmácia e mercado. Nunca entra no Meu INSS porque acha que aquele aplicativo serve apenas para quem ainda está tentando se aposentar. Essa ideia é muito comum. Um dia, o depósito chega 126 menor. Ela lembra de uma mensagem que uma vizinha recebeu falando de novo desconto obrigatório e conclui que deve ser isso. Não reclama. No mês seguinte, a diferença aparece outra vez. No terceiro também. Só depois de conversar com o filho, ela descobre que precisava comparar o extrato do benefício com o extrato da conta bancária. São documentos diferentes. Num deles, ela consegue enxergar o que aconteceu antes de o dinheiro chegar ao banco. No outro, ela enxerga o que aconteceu depois. É exatamente essa separação que eu quero que você guarde. Primeiro, existe o pagamento do benefício. Depois, existe a vida bancária daquele dinheiro. Se o INSS informa que seu valor líquido de pagamento é R$ 2.240 e o banco recebeu R$ 2.240, mas ao final do mesmo dia sua conta ficou com R$ 2.090, você não começa procurando um desconto do INSS de R$ 150. Você procura o que aconteceu na conta depois do depósito. Agora faça o contrário. Se o extrato do INSS mostra que o valor bruto era R$ 2.400 e o valor líquido destinado ao pagamento ficou em R$ 2.150, então existe alguma coisa acontecendo antes do depósito. E é nesse documento que a explicação começa a aparecer. Parece básico quando alguém mostra. Mas a maioria das pessoas nunca percebeu isso porque passou a vida inteira olhando somente para o saldo bancário. O sistema financeiro funciona em camadas. Isso é importante porque a palavra banco acaba sendo usada para tudo. O aposentado diz que o banco descontou o consignado, embora o valor já possa ter sido separado diretamente no benefício antes de chegar à conta. Em outra situação, diz que o INSS descontou o seguro, quando o seguro pode ter sido cobrado depois do depósito por uma autorização dada no banco. E existe uma diferença enorme entre essas situações quando você precisa contestar alguma coisa. Se você procura o órgão errado, passa horas no telefone, escuta que não há irregularidade, fica mais confuso e muitas vezes desiste. Não porque o problema não exista, mas porque você está olhando para a porta errada. Agora observe como a história dos 12% se aproveita exatamente dessa confusão. Um vídeo curto diz que os bancos poderão descontar até 12% da aposentadoria. Do jeito que a frase é construída, parece que o dinheiro pertence ao banco antes mesmo de pertencer ao aposentado. Parece que uma norma criou uma espécie de licença automática. Isso não corresponde ao funcionamento das regras do consignado do INSS. Para aposentadorias e pensões do regime geral, existem limites legais para determinadas operações, mas limite não significa autorização automática.
Essa distinção é fundamental. Quando uma lei diz que uma operação pode comprometer até determinado percentual, ela está estabelecendo um teto para uma operação que precisa existir. Ela não está dando ao banco o direito de acordar numa segunda-feira e escolher uma porcentagem do seu benefício. Vou colocar isso em números porque números simples ajuda a enxergar. Imagine um aposentado com benefício de R$ 3.000. A margem legal para empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do regime geral pode chegar a 35% para a parte destinada a empréstimos e financiamentos. 35% de R$ 3.000 representam 1.050. Além disso, existem faixas específicas de 5% ligadas às modalidades de cartão previstas na legislação. Isso não significa que R$ 1.350 podem desaparecer do pagamento porque algum banco decidiu usar a margem. Significa que existem limites para contratos permitidos dentro dessas modalidades. A operação depende de contratação e autorização conforme as regras aplicáveis. Margem não é dívida. Margem não é cobrança. Margem não é dinheiro que o banco ganhou. Margem é apenas o espaço máximo permitido para certas operações. É a mesma coisa que ter limite de 5.000 rales no cartão de crédito. Se seu cartão tem limite de 5.000 rales, você não deve 5.000 rales. Você só passa a dever quando usa o cartão. Parece óbvio, pois com a margem consignável, muita gente não faz essa mesma separação. Vê no meu INSS que existe uma margem disponível e pensa que aquele dinheiro vai ser descontado. Não vai. Ou, no extremo oposto, vê a margem ocupada e acha que aquilo também é apenas uma possibilidade. Aí sim existe razão para investigar, porque margem usada normalmente está ligada a uma operação que precisa ser identificada. No BPC a conta é diferente. Para o benefício de prestação continuada, a legislação estabelece um limite total menor para essas operações, até 35%, sendo 30% para empréstimos, financiamentos e operações previstas e 5% para a modalidade de cartão consignado permitida. Portanto, uma notícia que diz a margem é 45%, sem explicar de quem está falando, já começa incompleta. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável, porque o princípio não é decorar porcentagens. O princípio é não aceitar uma porcentagem solta antes de descobrir a qual benefício ela pertence. E ainda existe outro detalhe. Desde janeiro de 2026, a proteção contra novas operações de crédito consignado foi reforçada por lei. Todos os benefícios ficam bloqueados para esse tipo de desconto e precisam de autorização prévia, pessoal e específica para o desbloqueio dentro das formas de autenticação previstas. Depois de uma contratação, o benefício volta a ser bloqueado para novas operações. A lei também impede que o desbloqueio ou a contratação sejam feitos simplesmente por procuração ou por uma central telefônica. Preste atenção nisso. Se alguém liga dizendo que precisa liberar sua margem pelo telefone, a própria frase já merece desconfiança. Se alguém pede senha do gov.br para resolver o bloqueio, pare. Se alguém diz que precisa receber uma fotografia do seu rosto por WhatsApp para liberar consignado, pare. A regra de proteção existe justamente porque uma autorização desse tipo não deveria ser tratada como conversa informal. O mecanismo ficou ainda mais claro com as mudanças operacionais de maio de 2026. Depois que uma proposta de empréstimo consignado é apresentada por uma instituição financeira, ela precisa aparecer para confirmação no meu INSS. O cidadão tem prazo para avaliar a operação. A confirmação passa pelo ambiente oficial e pelo reconhecimento facial quando os requisitos estão presentes. Se a pessoa não confirmar dentro do período previsto, a proposta não simplesmente ganha vida sozinha, ela expira. Esse é um daqueles detalhes que muda completamente o jogo, porque desmonta a ideia de que existe uma regra silenciosa permitindo ao banco descontar qualquer porcentagem da aposentadoria sem participação do titular. Mas então, por que tantas pessoas juram que nunca autorizaram determinada cobrança? Essa é a pergunta que precisa ficar aberta por alguns minutos, porque existem várias respostas possíveis e misturá-las faz muita gente tomar uma decisão errada. Uma pessoa pode realmente estar diante de fraude. Outra pode ter um contrato antigo que não lembrava mais. Outra pode ter feito uma portabilidade ou refinanciamento sem compreender como ficariam as parcelas.
Outra pode estar vendo no extrato bancário uma cobrança que não é do benefício. Outra pode confundir cartão consignado com empréstimo consignado. Outra pode ter aceitado um produto durante uma conversa em que acreditou estar simplesmente atualizando o cadastro. E outra pode estar olhando para um desconto que é perfeitamente identificado no documento, mas nunca aprendeu o significado daquele nome. Não estou dizendo isso para diminuir a gravidade de uma cobrança não reconhecida. Muito pelo contrário. Cobrança que você não reconhece precisa ser tratada como assunto sério. O que estou dizendo é que você precisa identificar primeiro a origem, porque existe diferença entre suspeitar e provar. Existe diferença entre entrou menos dinheiro e houve desconto no benefício. Existe diferença entre houve desconto no benefício e esse desconto é indevido. E cada uma dessas etapas deixa um rastro. É por isso que eu desconfio de qualquer orientação que começa com pânico e termina com um telefone desconhecido. Os golpes mais eficientes contra aposentados não precisam conhecer toda a sua vida. Eles precisam apenas acertar um medo. Seu benefício será bloqueado. Existe um valor para receber. Seu empréstimo foi aprovado. Sua prova de vida venceu. Sua aposentadoria sofrerá desconto. A mensagem cria urgência. Depois oferece uma solução rápida. Clique aqui. Ligue agora. Envie documento. Faça reconhecimento. Pague uma taxa. Confirme sua senha. O criminoso quer que você tome uma decisão antes de conferir. Há poucos dias, o próprio INSS precisou alertar sobre mensagens falsas que ameaçavam cortar benefícios por falta de prova de vida. Isso é especialmente perverso porque mexe com uma preocupação legítima. A prova de vida existe. Mas atualmente o procedimento é, em grande parte, realizado automaticamente por meio da conferência das bases governamentais. Quando a comprovação não é encontrada, existem canais específicos para a orientação do beneficiário. O INSS também deixou claro que não manda SMS com ameaça de corte acompanhada daquele link urgente para regularizar. A pessoa que conhece apenas metade da informação é justamente a pessoa mais vulnerável. Ela ouviu falar em prova de vida, sabe que é importante e por isso acredita no golpe. Veja como o sistema real é menos cinematográfico e, ao mesmo tempo, exige mais atenção. Não há uma sala onde alguém acompanha a Dona Marta fazendo um Pix de R$ 200 para a neta. Não existe um funcionário olhando manualmente cada compra de supermercado. O que existe são sistemas. Bancos registram operações. Órgãos recebem informações previstas em lei. Instituições usam sistemas de segurança, prevenção à fraude, avaliação de risco e análise de crédito. A Receita Federal recebe conjuntos de informações financeiras dentro das obrigações previstas para as instituições. O Banco Central mantém sistemas que reúnem informações sobre operações de crédito, e as próprias instituições usam modelos estatísticos e ferramentas tecnológicas para avaliar risco e comportamento. Isso não significa que qualquer movimentação seja crime. Não significa que fazer Pix provoque cobrança de imposto. Não significa que receber aposentadoria coloque alguém sob suspeita. Significa apenas que a vida financeira moderna deixa registros. Esse é outro ponto em que mensagens de internet fazem estrago. Elas pegam uma verdade parcial e colocam uma conclusão falsa em cima. É verdade que instituições financeiras prestam informações à Receita dentro de regras específicas. Daí alguém conclui: então qualquer Pix acima de determinado valor será taxado. Não. Uma coisa não significa a outra. Informação financeira e cobrança de imposto são assuntos diferentes. O imposto depende da natureza do rendimento e das regras tributárias aplicáveis, não do simples fato de o dinheiro passar pelo Pix. Da mesma forma, o banco usar informações de crédito para avaliar risco não significa que o gerente possa retirar dinheiro da aposentadoria porque seu score caiu. Score não cria autorização para desconto. Dívida não cria automaticamente qualquer desconto no benefício. Contratos e formas de cobrança precisam seguir suas regras. Essa confusão entre informação, autorização e cobrança é o coração do problema. 3 palavras: informação, autorização, cobrança. Um sistema pode ter informação sobre uma operação sem que exista cobrança. Você pode ter autorizado um contrato sem lembrar exatamente como a cobrança seria feita.
e pode existir uma cobrança que você não reconhece, o que exige contestação. Misturar as três coisas transforma qualquer notícia em ameaça. Eu já vi pessoas perderem semanas tentando resolver um problema porque diziam apenas: estão tirando dinheiro da minha aposentadoria. Quando perguntávamos onde o valor aparecia, não sabiam. E isso não é culpa de falta de inteligência, é falta de orientação. O aposentado nunca recebeu um manual dizendo: primeiro abra o extrato do benefício, depois abra o extrato bancário, compare os valores e descubra em que etapa o dinheiro mudou. O banco mostra dezenas de nomes. O meu INSS apresenta documentos diferentes. A pessoa se sente diante de uma máquina que fala uma língua que ela não aprendeu. Depois chega alguém no WhatsApp e oferece uma resposta simples. É desconto ilegal. Naturalmente, aquela resposta parece confortável. Por isso, eu quero desacelerar por um momento. Pense numa pessoa que trabalhou 40 anos. Ela acordou cedo durante décadas. Pagou prestação de casa, criou filhos, ajudou netos, passou por inflação, troca de moeda, desemprego, doença, crises econômicas. Quando finalmente chega à aposentadoria, ela não quer virar especialista em sistema financeiro. Quer apenas que o dinheiro caia certo. Quer comprar remédio sem fazer conta na farmácia. Quer pagar energia sem escolher entre uma conta e outra. Quer ter a tranquilidade de saber que o valor que aparece no começo do mês é realmente dela. E é por isso que um desconto de R$ 30 pode incomodar mais do que o número parece explicar. Não são apenas 30. É a sensação de que alguém conseguiu entrar numa renda que já é apertada. Agora imagine uma pessoa que recebe 1.800 e perde 75 por mês sem perceber. Em um ano, são $900. Em 2 anos, $1.800. Para alguém com renda fixa, isso pode ser vários meses de medicamento. Pode ser uma conta de energia de inverno. Pode ser manutenção da casa. Pode ser uma viagem que nunca acontece. Pequenas quantias se tornam grandes quando se repetem silenciosamente. O perigo quase nunca chega com um aviso escrito: atenção, você está perdendo dinheiro. Ele chega como rotina. Ao mesmo tempo, medo demais também custa dinheiro. Uma senhora recebe uma mensagem dizendo que haverá um desconto de 12%. Assustada, liga para o número da mensagem. A pessoa do outro lado sabe falar. Cita INSS. Cita Banco Central. Diz o nome completo dela. Talvez tenha até CPF ou data de nascimento obtidos em vazamentos antigos. Explica que existe um processo de proteção. Pede uma transferência de R$ 180 para validar a conta. A senhora faz. Depois pedem outra. Quando percebe, o prejuízo não veio de uma regra do governo. Veio do medo de uma regra que nunca existiu. Por isso, a proteção começa com uma frase muito simples. Não haja a partir da mensagem. Haja a partir do canal oficial. Recebeu um aviso dizendo que existe problema no benefício? Não use o telefone escrito naquela mensagem. Não entre pelo link recebido. Abra você mesmo o Meu INSS pelo aplicativo que já usa ou digite o endereço oficial. Se prefere telefone, use o 135 obtido de fonte oficial. Recebeu uma ligação do banco? Encerre e procure o banco pelos canais que já conhece. Essa pequena mudança devolve o controle para você. E existe outra mudança de comportamento que eu considero ainda mais importante. Pare de conferir apenas se o dinheiro entrou. Passe a conferir por que entrou aquele valor. Uma vez por mês, poucos minutos são suficientes para perceber mudanças. Compare o pagamento atual com o anterior. O valor bruto mudou? Apareceu uma rubrica nova? Existe parcela de empréstimo que você reconhece? O valor da parcela mudou? Existe cartão consignado? Há alguma operação que você nunca viu? Depois compare com o extrato bancário. O mesmo dinheiro chegou integralmente? Houve algum pagamento que saiu sozinho da conta logo depois? Apareceu seguro, pacote, tarifa ou parcela que você não identifica? Isso é controle financeiro de verdade. Não exige faculdade, exige hábito. Se esta informação está sendo útil para você até aqui, deixe seu like. Quanto mais gente aprende a separar o extrato do INSS do extrato do banco, menos espaço sobra para boato, golpe e cobrança que passa despercebida. Agora chegamos a uma das armadilhas mais comuns. Acreditar que tudo que sai da conta depois que o benefício entrou é desconto da aposentadoria. Não é.
Imagine seu benefício líquido de 2.500 ROUs chegando integralmente às 8 da manhã. Às 8h02, aparece uma cobrança de 89. Às 8h05, uma parcela de R$ 310. Ao meio-dia, seu saldo já não é R$ 2.500. Se você olha a conta somente no fim do dia, parece que recebeu menos. Mas o INSS pode ter pago exatamente o valor correto. Os bancos podem executar cobranças previamente autorizadas em contratos e serviços. Dependendo do produto, essa autorização pode ter sido dada quando você contratou um empréstimo, financiamento ou outro serviço. É por isso que a frase "eu nunca autorizei esse desconto este mês" precisa ser examinada com cuidado. Algumas autorizações não são dadas todos os meses, elas são dadas no contrato. Isso não significa que toda cobrança seja correta. Significa que você precisa encontrar o contrato para entender a origem. Se não reconhece a operação, conteste. Se reconhece o contrato, mas discorda da cobrança, peça a explicação e verifique as condições. Se o banco disser que você autorizou, peça prova da autorização. A diferença entre consignado e cobrança em conta também muda o caminho para resolver. No consignado, a parcela é retirada do benefício dentro do processo de pagamento. Na cobrança em conta, o dinheiro pode primeiro cair na conta e depois sair. É como receber um envelope com R$ 2.000 e logo depois pagar uma conta de R$ 200. Você recebeu 2.000. O fato de ter ficado com R$ 1.800 não significa que a pessoa que entregou o envelope pagou apenas R$ 1.800. Essa imagem simples evita muita confusão. Vou contar outra situação. Seu Antônio tem 72 anos e recebe R$ 3.100. Ele tinha feito um empréstimo pessoal no banco 2 anos antes, quando precisou reformar o telhado. Na época, assinou um contrato permitindo que as parcelas fossem cobradas na conta. Meses depois, passou a acreditar que a parcela vinha diretamente do INSS porque ela sempre saía no mesmo dia do pagamento. Quando viu uma notícia sobre desconto na aposentadoria, entrou em pânico. Ao conferir o extrato de pagamento do INSS, descobriu que o benefício chegava inteiro ao banco. A parcela de 287 era cobrada depois. Isso não torna um empréstimo bom ou ruim. Não diz se os juros eram baixos ou altos, mas muda completamente a natureza do problema. Agora veja a situação inversa. Dona Neide recebe 2.700 ROEs. Ela abre o extrato do banco e vê exatamente o valor líquido que o INSS informou. Nenhuma cobrança estranha aparece depois. Só que no extrato de pagamento do benefício existe uma parcela de crédito consignado que ela não reconhece. Aí a investigação muda. Ela não deveria gastar energia procurando tarifa bancária. Ela deve verificar o extrato de empréstimo consignado, identificar instituição, contrato e operação. Se não reconhece, precisa utilizar os canais oficiais de contestação e atendimento. Esse é o tipo de diferença que economiza dias de confusão. E desde 2026, existe uma camada de segurança que merece atenção especial. Para novas contratações, o beneficiário tem participação direta na confirmação da proposta pelo meu INSS. Depois de negociar com a instituição, a proposta precisa ser conferida. Nome da instituição, tipo de operação, informações do contrato. Você não confirma algo apenas porque recebeu uma ligação dizendo que já está aprovado. Aprovação de crédito e autorização de desconto não são a mesma coisa. A pessoa que está desesperada por dinheiro costuma cometer um erro compreensível. Ela olha apenas para quanto vai receber. Vão depositar 5.000 reais na minha conta. Esse é o número grande e visível, só que o contrato vive nos números pequenos. Quantas parcelas? Qual o valor mensal? Quanto será pago no total? Que tipo de operação está sendo contratada? Qual instituição? Qual taxa? Se existe cartão envolvido. Um empréstimo de 5.000 reais pode parecer solução imediata. Uma parcela de 164 parece pequena. Mas se a pessoa não olha o prazo, ela não enxerga o compromisso completo. E esse compromisso fica especialmente pesado para aposentados porque o benefício é previsível. Do ponto de vista do crédito, previsibilidade de renda reduz certos riscos para a instituição. Do ponto de vista do aposentado, essa mesma previsibilidade significa que a parcela também será previsível. Ela vai encontrar você no mês seguinte, e no outro, e no outro. Não importa se a geladeira quebrar, não importa se o remédio ficar mais caro, não importa se o condomínio aumentar.
Por isso, o consignado pode ter juros menores que modalidades mais caras, mas ainda assim precisa ser tratado como dívida, não como renda extra. Quando alguém oferece dinheiro liberado para aposentado, eu gosto de mudar a expressão. Não é dinheiro liberado, é dinheiro emprestado. Uma palavra muda a percepção. Liberado parece presente. Emprestado lembra que volta. Margem disponível parece oportunidade. Parte da renda futura que ainda pode ser comprometida mostra o que realmente está em jogo. Agora pense numa aposentada de 67 anos que recebe 2.600 e já possui 650 em parcelas de empréstimos. Para ela, a diferença entre receber 2.600 e ter 1.950 antes das despesas da casa é enorme. Se ainda existe cartão consignado, plano de telefone, energia, aluguel e medicamento, o benefício pode ficar apertado rapidamente. O problema não é apenas a taxa de juros, é o espaço que sobra para viver. É nesse ponto que a inflação entra na conversa. A aposentadoria pode ser reajustada, mas a vida não aumenta de preço de maneira uniforme. Remédio pode subir mais do que um item. Plano de saúde pode pesar. Alimentos mudam de preço. Condomínio muda. Uma parcela fixa de $400 parece menos pesada quando a renda aumenta, mas pode se tornar mais pesada quando outras despesas essenciais sobem mais rápido. Por isso, uma dívida que cabia no orçamento no dia da contratação pode machucar meses depois. E aqui surge mais uma mentira perigosa. Se a parcela está dentro da margem, então cabe no seu bolso. Não necessariamente. A margem é um limite legal para a operação. Ela não conhece sua farmácia, não conhece seu aluguel, não sabe que você ajuda um filho desempregado, não sabe que sua esposa precisa de fisioterapia, não sabe que o IPTU vence em janeiro. O sistema consegue calcular porcentagens. Quem conhece a sua vida é você. Uma parcela pode estar dentro da margem e fora do seu orçamento. Essa diferença é fundamental para quem recebe BPC. O BPC existe para pessoas em condição específica de vulnerabilidade e tem regras próprias. Quando a possibilidade de consignado existe, o fato de a lei permitir determinado limite não significa que usar todo esse limite seja prudente. Imagine uma pessoa vivendo com um salário mínimo e comprometendo 30% dele por um longo período. O que sobra precisa pagar comida, gás, água, energia, transporte, higiene e medicamentos. O papel pode dizer que a margem existe. A cozinha pode dizer que ela não cabe. O sistema não faz essa escolha moral por você. Ele verifica regras, verifica limites, verifica identidade, verifica se há margem. A instituição avalia crédito. O contrato é registrado, a parcela entra. Depois disso, quem sente o impacto é a casa. É por isso que entender o mecanismo vale mais do que decorar uma notícia. Agora me diga nos comentários. Você já sabia que aposentadoria, pensão e BPC podem ter limites e regras diferentes para consignado? Ou está ouvindo essa diferença de forma clara pela primeira vez? Não precisa informar número de benefício, CPF, banco nem qualquer dado pessoal. Diga apenas se já conhecia essa diferença. Essa recomendação de não colocar dados pessoais em comentário parece pequena, mas merece 1 minuto. A internet criou um hábito perigoso. Pessoas contam demais quando estão tentando conseguir ajuda. Escrevem CPF parcialmente, informam banco, dizem cidade, idade, valor exato do benefício, número de parcelas, telefone. Às vezes, alguém pede tudo isso se apresentando como advogado, funcionário, correspondente bancário ou especialista. Um golpista não precisa roubar todas as informações de uma vez. Ele monta um quebra-cabeça. Um dado vem de rede social, outro aparece num vazamento antigo, outro é dito numa ligação. Quando ele liga pela segunda vez, já parece conhecer você. Essa é a verdadeira sensação de vigilância do sistema moderno que precisamos compreender sem cair em paranoia. Existem bases de dados, existem cadastros, existem sistemas de crédito, existem registros de operações, existem ferramentas automáticas, mas a maior parte disso não significa que alguém esteja pessoalmente perseguindo você. Significa que dados circulam dentro de regras, contratos e sistemas tecnológicos, e criminosos também tentam explorar dados obtidos ilegalmente. Por isso, proteger sua identidade financeira se tornou tão importante quanto proteger o cartão físico. O Banco Central mantém o Sistema de Informações de Créditos, conhecido como SCR,
que reúne informações sobre operações de crédito informadas pelas instituições dentro das regras do sistema. Bancos consultam informações para avaliar risco. Empresas de análise de crédito trabalham com seus próprios modelos. Score é uma tentativa estatística de estimar a chance de alguém pagar compromissos. Nada disso dá ao banco propriedade sobre sua aposentadoria. Um score baixo pode dificultar crédito ou mudar condições de uma proposta. Não cria uma autorização para retirar 12%, 5% ou qualquer porcentagem do seu benefício. Esse esclarecimento importa porque medo financeiro costuma juntar assuntos que não pertencem à mesma gaveta. Score numa gaveta, imposto em outra, consignado em outra, PIX em outra, benefício do INSS em outra, conta bancária em outra. Quando alguém joga tudo na mesma frase, parece existir uma máquina única decidindo se você merece ficar com seu próprio dinheiro. Não funciona assim. Existem sistemas que conversam entre si em algumas situações. Existem obrigações de informação e existem contratos. Mas cada cobrança precisa de fundamento. A Receita Federal é outro nome usado para assustar. Basta escrever: Receita vai monitorar aposentados para muita gente parar de usar a conta. Só que informação financeira e imposto não são a mesma coisa. Instituições financeiras cumprem obrigações de prestar informações dentro das regras da E-financeira e de outros sistemas. Isso não significa que toda entrada bancária virou renda tributável. Uma transferência entre suas próprias contas não se transforma magicamente em salário. Um PIX recebido do filho para dividir uma despesa não vira imposto apenas porque passou pelo PIX. O que importa para imposto é a natureza da operação dentro das regras tributárias. Também não existe uma taxa do PIX criada simplesmente porque você movimentou determinado valor. Esse tipo de boato funciona porque mistura duas coisas verdadeiras. Primeiro, operações digitais deixam registro. Segundo, a Receita possui mecanismos de fiscalização. A conclusão falsa vem depois. Portanto, todo PIX será taxado. A lógica está errada. Registrar uma movimentação não significa cobrar imposto sobre ela. Pense numa câmera de estacionamento. Ela registra a placa do carro que entrou. Isso não significa que o motorista cometeu uma infração. O registro existe porque o sistema precisa funcionar. Com dados financeiros é parecido. Uma informação existir não significa que exista irregularidade. O problema aparece quando o que foi declarado, contratado ou informado não combina com a realidade e existe alguma obrigação não cumprida. Para aposentados, isso tem uma consequência prática. Não faça movimentos financeiros estranhos apenas para não aparecer. Pessoas ouvem boatos e começam a sacar toda a aposentadoria, guardar grandes quantias em casa ou movimentar dinheiro por contas de parentes. Isso pode aumentar risco de roubo, perda e confusão patrimonial. Medo não é estratégia financeira. Outra consequência prática aparece no crédito. Aposentados são alvos constantes de ofertas porque possuem renda recorrente. O telefone toca. Temos 8.000 as liberados. A mensagem chega. Reduza a sua parcela. Alguém diz: faça portabilidade e ainda recebe troco. A palavra troco merece cuidado. Muitas operações podem envolver refinanciamento ou nova contratação. Às vezes, a pessoa acredita que apenas reduziu juros e descobre que o prazo foi alongado. A parcela caiu, mas a dívida ganhou mais meses. Imagine uma dívida com parcela de 480. Uma instituição oferece reduzir para 340 e colocar R$ 2.000 na conta. O aposentado olha apenas para a diferença mensal de 140 e para os R$ 2.000 imediatos. Parece vantagem dupla. Só que falta uma pergunta. Por quantos meses? Se o contrato antigo terminaria em 20 meses e o novo vai durar muito mais, o custo total pode ser completamente diferente. A parcela é apenas uma fotografia. O custo do contrato é o filme inteiro. Por isso, quando eu analiso uma proposta, começo por 4 números mentais, mesmo que eu não chame isso de lista para a pessoa. Quanto entra na sua mão? Quanto sai por mês? Por quantos meses sai? Quanto você terá pago ao final? Depois olho a taxa e o tipo de produto. Uma pessoa de 70 anos consegue entender perfeitamente essa lógica quando alguém fala de maneira clara. O problema nunca foi idade. O problema é linguagem propositalmente complicada. Existe ainda o cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício.
Esses produtos são uma fonte antiga de confusão porque muita gente pensa que contratou um empréstimo comum, recebe um valor, vê desconto mensal e acredita que existe um número fixo de parcelas como num empréstimo tradicional. Dependendo da operação, a lógica do cartão é diferente. É por isso que a pessoa precisa identificar o nome exato do produto no contrato e no extrato. É crédito consignado não é explicação suficiente. A lei separa percentuais justamente porque existem modalidades diferentes. Para aposentadorias e pensões do regime geral, até 35% podem estar destinados a empréstimos e financiamentos consignados, enquanto parcelas específicas de 5% são reservadas às modalidades de cartão previstas. Para a BPC, a divisão é diferente. Até 30% para empréstimos e uma parcela adicional de até 5% para cartão, conforme a regra. Isso não é detalhe de advogado. Isso muda quanto da renda pode ser comprometido e qual produto precisa ser investigado. Agora aparece a pergunta que muita gente tem medo de fazer. Se existe biometria, bloqueio e confirmação no meu INSS, fraude acabou? Não. Nenhum sistema sério promete risco zero. O que aconteceu foi o aumento das barreiras. Uma barreira reduz risco. 2 barreiras dificultam. 3 deixam um rastro melhor. Mas o próprio beneficiário ainda pode ser manipulado para confirmar algo que não compreendeu. Esse é o ponto em que a engenharia social entra. Imagine um golpista dizendo: a senhora recebeu uma tentativa de empréstimo de R$ 9.800. Nós vamos cancelar. Abra o meu INSS e faça a biometria para impedir. A vítima acredita que está cancelando. Na realidade, pode estar sendo orientada a confirmar alguma ação. É por isso que a biometria protege contra alguém agir completamente no seu lugar, mas não protege contra alguém convencer você a agir contra seus próprios interesses. Segurança tecnológica não substitui entendimento. A regra de ouro é simples. Reconhecimento facial é assinatura. Trate como se estivesse assinando um papel na frente do gerente. Você não entregaria uma folha em branco assinada para um desconhecido. Não faça o equivalente no celular. Se aparecer o pedido de reconhecimento facial e você não sabe exatamente qual operação está confirmando, pare. Leia. Veja a instituição. Veja o contrato. Veja o valor. Se não foi você quem iniciou aquela contratação, não avance. Em 2026, o meu INSS passou a mostrar também o histórico dessas confirmações recentes dentro do serviço relacionado ao consignado. Esse detalhe é extremamente valioso. Ele transforma a memória em registro. O aposentado não precisa confiar apenas no "acho que não fiz". Pode procurar o histórico das operações confirmadas ou expiradas dentro da funcionalidade correspondente. Isso cria uma trilha. E aqui entra um comportamento que eu gostaria que toda a família adotasse. Uma pessoa idosa não precisa entregar suas senhas aos filhos para receber ajuda. Ajuda boa é aquela que preserva a autonomia. O filho pode sentar ao lado da mãe e mostrar onde ela mesma entra. Pode ajudá-la a reconhecer o aplicativo oficial. Pode ensinar onde fica o extrato. Pode anotar num papel o telefone 135. Pode explicar que senha não se fala em ligação. O que não deveria fazer é transformar a mãe numa pessoa dependente de alguém para qualquer movimentação. Isso vale para famílias em que existe muito dinheiro e para famílias em que existe pouco. Patrimônio não é apenas imóvel, investimento e carro. Para um aposentado que vive com R$ 1.700, patrimônio também é a capacidade de chegar ao fim do mês sem dívida nova. Proteger 80 mensais pode ser mais importante do que discutir uma aplicação sofisticada. Se você quer continuar recebendo informações como estas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Minha preocupação aqui não é transformar você em especialista em banco. É fazer você reconhecer os sinais que exigem uma segunda conferência antes de mexer no seu dinheiro. Agora chegamos a uma mudança de 2026 que derruba outro medo antigo. Durante anos, descontos de mensalidades de associações e entidades apareceram no benefício de muitos aposentados. Depois dos problemas envolvendo cobranças indevidas e do processo de ressarcimento, a legislação mudou. Desde janeiro de 2026, descontos destinados a associações, sindicatos, entidades de classe e organizações de aposentados e pensionistas foram proibidos diretamente nos benefícios administrados pelo INSS.
mesmo quando se fala em autorização expressa. Esse ponto merece ser entendido porque uma pessoa pode olhar para um extrato antigo, enxergar uma mensalidade de associação e achar que esse tipo de desconto continua funcionando normalmente para novas competências. A regra mudou. Isso também mostra por que notícia velha pode ser tão perigosa quanto notícia falsa. Um vídeo publicado 2 anos atrás pode continuar circulando hoje. Ele pode citar uma regra que era verdadeira na época. A pessoa assiste em 2026 sem perceber a data e toma decisão baseada num sistema que já mudou. Por isso eu sempre digo, antes de perguntar apenas, isso é verdade? Pergunte também, isso ainda está valendo? Lei muda. Instrução muda. Procedimento muda. Limite pode mudar. Canal de confirmação muda. No começo de 2026, por exemplo, o governo reforçou por lei as exigências de autorização para consignado. Em maio, o INSS implantou uma nova etapa operacional de confirmação da proposta. Em agosto, o próprio INSS precisou publicar alerta sobre golpe usando prova de vida. Veja a velocidade. Uma pessoa que aprendeu o procedimento correto em 2024 pode estar desatualizada em 2026. Isso não significa que precise viver acompanhando o diário oficial. Significa apenas que, antes de fazer algo importante, vale conferir a regra atual no canal oficial. Esse é o verdadeiro papel do aplicativo Meu INSS para quem já está aposentado. Ele não serve apenas para pedir benefício. Ele virou uma espécie de painel de controle. Extrato de pagamento. Empréstimos consignados. Carta de concessão. Informações cadastrais. Prova de vida. Pedidos. Quando você aprende onde ficam 2 ou 3 documentos essenciais, deixa de depender da interpretação de terceiros. Mas eu preciso fazer um alerta sobre aplicativo também. Procure o aplicativo oficial. Golpistas sabem imitar nome, cor, símbolo e linguagem. Não instale aplicativo enviado por alguém no WhatsApp para consultar sua margem. Não permita acesso remoto ao celular porque um suposto atendente quer corrigir o benefício. Aplicativos de acesso remoto permitem que outra pessoa veja e, em determinados casos, controle o aparelho. O aposentado acha que está recebendo suporte técnico. O criminoso está olhando banco, mensagens e códigos. Existe uma frase que eu gostaria que você repetisse mentalmente toda vez que alguém ligar com pressa. Problema verdadeiro continua existindo depois que eu desligar. Se realmente houver algo errado no seu benefício, você poderá confirmar pelo canal oficial. Se realmente existir uma proposta, ela aparecerá onde deve aparecer. Se realmente houver contrato, existe documento. Se realmente houver parcela, existe registro. A única coisa que costuma desaparecer quando você desliga é a pressão do golpista. Agora vamos voltar ao dinheiro que sai silenciosamente porque existe uma armadilha ainda mais sutil do que fraude, a autorização esquecida. Muita gente troca de banco, faz refinanciamento, aceita cartão, contrata seguro, entra em pacote de serviços ou faz empréstimo durante uma época difícil e meses depois já não lembra exatamente das condições. A memória financeira humana é ruim, principalmente quando existem várias parcelas. Um trabalhador que se aposentou aos 65 pode chegar aos 70 com 2 empréstimos, um cartão consignado e pagamentos programados na conta. Cada valor isolado parece pequeno, 58 horas aqui, 134 ali, 219 em outra linha, 35 euros num serviço. Somados podem ultrapassar 400 horas ou 500 horas mensais. Quando a pessoa sente que a aposentadoria não rende mais, culpa apenas a inflação. Parte pode ser inflação, parte pode ser dívida antiga, parte pode ser serviço bancário e parte pode ser algo que merece contestação. Faça uma imagem mental. Seu pagamento sai do INSS como água entrando numa caixa. Antes de chegar à torneira, algumas saídas previstas podem existir. Depois, a água chega à sua conta bancária. Lá existem outras torneiras. Se você olha apenas para o balde no fim do dia, não sabe por onde a água saiu. O extrato serve para localizar a saída. Agora vem o ponto mais importante sobre o suposto desconto de 12%. 12% é um número convincente porque parece técnico. Se alguém dissesse o banco pode tirar um pouco, você desconfiaria. Quando escreve 12%, seu cérebro imagina que existe uma resolução por trás.
É o mesmo truque usado em muitas notícias falsas. Número específico cria a aparência de documento. Só que especificidade sem fonte oficial é apenas aparência de precisão. Se uma notícia diz que todos os bancos poderão descontar até 12% da aposentadoria, procure 4 coisas antes de acreditar. Qual é a lei ou norma? Qual grupo de benefícios? Qual tipo de desconto? Desde qual data? Se a notícia não consegue responder isso, falta a estrutura básica de uma regra real. Uma mudança verdadeira costuma dizer quem é atingido, em qual situação, qual procedimento, qual órgão e qual fundamento. E não se deixe enganar apenas porque alguém mostra a tela de um suposto diário oficial. Hoje é fácil recortar documento, mudar título, tirar frase do contexto ou usar inteligência artificial para produzir uma imagem convincente. Instituições financeiras e órgãos reguladores já estudam e utilizam tecnologias cada vez mais avançadas de análise e prevenção de fraude, mas criminosos também utilizam ferramentas tecnológicas. A defesa do cidadão continua sendo verificar a origem. Eu não quero que você confie em mim apenas porque estou falando com segurança. Quero que você aprenda a conferir. Isso é mais poderoso. Quem depende de uma pessoa pode ser enganado quando aparece outra pessoa falando com mais convicção. Quem sabe onde verificar fica muito mais difícil de manipular. Agora vamos falar de um medo ainda maior. O banco pode pegar dinheiro porque eu estou devendo? Dívida comum e desconto direto de benefício não são a mesma coisa. Um banco não ganha automaticamente uma fatia da aposentadoria apenas porque a pessoa atrasou o cartão de crédito. Existem contratos, garantias e formas de cobrança. Em determinadas operações, pode haver autorização de pagamento na conta. Em outras, cobrança segue caminho próprio. Por isso, você precisa ler o que foi contratado. Uma das piores decisões que um aposentado endividado pode tomar é deixar de usar a própria conta por medo sem entender o contrato. Às vezes ele começa a receber em outro lugar, movimenta dinheiro em conta de filho, deixa contas essenciais atrasarem e cria uma confusão maior. Primeiro descubra exatamente qual dívida existe e qual autorização foi dada. Depois negocie. Se houver dúvida jurídica, procure orientação adequada. Este conteúdo é educativo e não substitui análise financeira, jurídica ou contábil profissional quando o caso exige. Também não aceite o argumento de que, como está no contrato, não há nada a fazer. Contrato precisa respeitar lei e direitos do consumidor. Se existe cobrança que você não reconhece, irregularidade ou fraude, existem caminhos de contestação. O ponto é chegar ao atendimento com informação. Em vez de dizer apenas, estão roubando minha aposentadoria, diga qual valor aparece, em qual documento, em qual data, com qual nome e se existe ou não contrato reconhecido. Isso muda a qualidade da conversa. Imagine 2 ligações para um banco. Na primeira, a pessoa diz, meu dinheiro veio errado. O atendente começa do zero. Na segunda, ela diz, meu extrato do INSS mostra benefício líquido de 2.380, que foi creditado integralmente. Depois do crédito, apareceu uma cobrança de R$ 146,70 com este nome. Eu não reconheço e quero saber qual contrato autorizou. A segunda pessoa já encontrou a camada do problema. É muito mais difícil empurrar uma resposta genérica. Da mesma forma, se o problema aparece no extrato do benefício, você consegue dizer: existe uma parcela consignada que eu não reconheço. Quero identificar instituição, número do contrato e histórico da operação. Informação protege. E guarde documentos. Um print pode ajudar, mas documento completo é melhor. Baixe extratos quando encontrar diferença. Guarde protocolos. Anote datas. Não precisa criar um arquivo sofisticado. Uma pasta de papel ou uma pasta digital com o nome do ano já é suficiente. O sistema financeiro trabalha com registros. Você também deve trabalhar. Isso é especialmente importante em renegociação. Uma dívida refinanciada pode fazer a operação antiga desaparecer e outra aparecer. Se você não guardar o antes, meses depois fica difícil reconstruir. O mesmo vale para a portabilidade. A promessa pode ser reduzir taxa, mas você precisa saber qual contrato foi encerrado, qual nasceu, qual saldo foi levado, qual prazo ficou e se entrou algum dinheiro novo. Agora eu quero levar você para uma situação muito comum. Uma aposentada chamada Lúcia recebe uma ligação dizendo que a taxa do empréstimo dela pode cair. Ela paga 512 por mês. O atendente diz que pode reduzir para 438 horas.
Lúcia pensa. Vou economizar 70 quartos todo mês. Parece ótimo. Ela confirma alguns dados e recebe $1.600 na conta. Quando o dinheiro entra, acredita que foi devolução de juros. Meses depois descobre que aquilo fazia parte de uma nova operação que alongou o prazo. Observe como cada palavra muda a percepção. Devolução parece dinheiro que já era seu. Troco parece bônus. Liberação parece benefício. Crédito parece oportunidade. Mas a pergunta que corta a fumaça é sempre a mesma. Isso aumenta minha dívida? Se a resposta for sim, o dinheiro não foi presente. O último ciclo dessa história é o mais importante porque junta tudo o que falamos até agora. O sistema financeiro não precisa retirar escondido 12% de todos os aposentados para causar prejuízo. Uma coisa muito mais simples já é suficiente. A pessoa não saber qual benefício recebe, não conferir o extrato, não distinguir desconto do INSS de cobrança bancária, não identificar contrato antigo e confiar em mensagens que misturam tudo. A engrenagem funciona silenciosamente. Primeiro, o INSS calcula o pagamento. O sistema aplica aquilo que legalmente deve constar naquele benefício. Operações consignadas válidas entram conforme registro e autorização. O valor líquido é encaminhado à instituição pagadora. O banco recebe. Depois, dentro da conta, outros pagamentos autorizados podem ocorrer. Ao mesmo tempo, sistemas de crédito registram operações. Bancos atualizam informações. Modelos de risco analisam histórico. A Receita recebe informações financeiras dentro das obrigações legais aplicáveis. Sistemas de segurança procuram sinais de fraude. Nada disso precisa de alguém apertando um botão com seu nome escrito, e é exatamente por ser automático que você precisa saber onde olhar. Automação reduz trabalho, mas também faz com que um problema repetitivo se repita com eficiência. Uma parcela correta será cobrada todos os meses. Uma autorização válida continuará produzindo efeito conforme o contrato. Uma informação incorreta pode exigir correção. Um golpe confirmado pela própria vítima pode avançar rapidamente. O sistema não percebe intenção humana da mesma forma que você percebe. Ele trabalha com registros. A maior proteção criada recentemente para consignado reconhece justamente esse problema. A contratação passou a exigir participação mais clara do beneficiário. A proposta precisa ser confirmada no ambiente oficial. O reconhecimento facial cria evidência de identidade. O benefício volta a ser bloqueado depois da operação. Isso não é um detalhe burocrático. É uma mudança de lógica. O sistema tenta impedir que um benefício fique eternamente aberto para novas operações. E aqui está a revelação que eu prometi desde o começo. O detalhe específico que você precisa procurar quando recebe uma notícia assustadora não é a porcentagem da manchete. É a identificação do seu benefício e, logo depois, a origem exata do desconto no extrato. Primeiro, descubra se você recebe aposentadoria, pensão, BPC ou outro benefício e localize o número do benefício correto. Depois, abra o extrato de pagamento daquele benefício. Não comece pelo saldo bancário. O extrato do INSS é o ponto de separação. Se o desconto aparece ali, você está lidando com algo que aconteceu antes do dinheiro chegar à conta. Se não aparece ali e o valor foi depositado integralmente, mas depois diminuiu, o caminho começa no banco. Essa única comparação elimina grande parte da confusão criada por manchetes genéricas. E existe um segundo detalhe ainda mais poderoso para quem teme consignado: o extrato de empréstimo consignado e o histórico das confirmações. Desde maio de 2026, novas propostas passam pelo processo de confirmação no meu INSS. O beneficiário pode verificar operações pendentes, conferir dados, confirmar ou não confirmar e, nas operações já processadas dentro dessa sistemática, consultar o histórico correspondente. Portanto, quando alguém diz "fizeram um empréstimo sem você saber", não fique apenas discutindo por telefone. Procure o registro. É isso que ninguém deveria esconder de aposentado. Não existe uma regra mágica dizendo que você precisa acreditar no banco, no vídeo, no vizinho ou em mim. Existe documento, existe registro, existe extrato, existe contrato, existe protocolo, existe canal oficial. Quando você troca opinião por documento, o medo perde força.
Agora visualize a sequência correta. Você recebe uma mensagem. Nova regra permite desconto de 12%. Em vez de encaminhar para 10 pessoas, você não toca no link. Entra no meu INSS pelo caminho habitual. Confere qual benefício recebe. Abre o extrato de pagamento. Compara com o mês anterior. Se existe consignado, abre o extrato específico. Se não existe diferença no benefício, olha o extrato bancário. Se apareceu cobrança desconhecida na conta, procura o banco por canal oficial. Se apareceu operação consignada não reconhecida, utiliza os canais adequados do INSS e da instituição para contestar. Guarda protocolos. Essa sequência leva minutos e vale mais do que horas discutindo em grupo de WhatsApp. Agora compare com a sequência errada. Recebe a mensagem, entra em pânico, clica, liga para um número indicado, conta quanto recebe. Diz o nome do banco. Informa CPF. Instala aplicativo. Faz reconhecimento facial porque alguém orientou. Depois transfere dinheiro para cancelar um problema. Perceba, o prejuízo não começou quando a mensagem chegou. Começou quando a mensagem virou comando. É por isso que ninguém vai avisar você sobre tudo de maneira perfeita. Sistemas oficiais publicam comunicados, mas as pessoas têm rotinas. Nem todo mundo acompanha. Uma mudança verdadeira pode passar despercebida. Um boato pode chegar 10 vezes mais rápido. Por isso, você precisa de um método que funcione tanto para a notícia verdadeira quanto para a notícia falsa. O método é sempre o mesmo. Identifique seu benefício, confira a data da informação, descubra o fundamento, veja se existe ação exigida, entre pelo canal oficial sem usar o link recebido, compare documentos, não entregue senha, não faça biometria sob orientação de desconhecido, não pague para liberar benefício, não transfira dinheiro para receber restituição, não confunda margem disponível com dívida. Não confunda limite legal com autorização automática. E sobre os tais 12%, você agora consegue responder sem depender de opinião. Uma regra geral permitindo a todos os bancos descontar 12% da aposentadoria sem autorização não corresponde às regras vigentes que disciplinam o crédito consignado. Existem percentuais reais e bem maiores em determinados limites de consignação, mas eles se referem a modalidades específicas e não significam permissão automática para o banco pegar aquele dinheiro. Para aposentadorias e pensões do regime geral, a lei trabalha com margem total que pode chegar a 45% dentro das divisões previstas. Para o BPC, o limite é diferente. E novas operações têm exigências de autorização e confirmação. Perceba como a verdade é ao mesmo tempo menos assustadora e mais importante do que o boato. Menos assustadora porque não existe uma mão invisível com direito automático a 12% do seu benefício. Mais importante porque contratos reais podem comprometer porcentagens relevantes da renda se você não entender o que está contratando. Essa é a diferença entre medo e consciência. Medo vê o número 12 e imagina perda. Consciência pergunta de onde saiu o número. Medo vê $200 a menos no saldo e culpa o INSS. Consciência compara os extratos. Medo atende o telefone para resolver imediatamente. Consciência encerra a chamada e procura o canal oficial. Medo entrega senha para alguém que parece saber muito. Consciência sabe que senha não é prova de confiança. É chave. Eu gostaria que todo aposentado tratasse a conta bancária como trata a porta de casa. Você não entrega a chave para um desconhecido que diz ser funcionário da companhia de energia. Não importa se ele conhece seu nome. Não importa se usa uniforme. Você confirma antes. Sua senha bancária, senha do gov.br, código enviado por SMS, biometria e reconhecimento facial são chaves digitais. Algumas valem mais do que a chave física porque podem abrir acesso a dinheiro, contratos e documentos. E por favor, não tenha vergonha de dizer não entendi. Essa é uma das frases mais caras que as pessoas deixam de falar. Um vendedor explica rápido, o aposentado não entende, fica constrangido, assina. Depois passa anos pagando. Você tem direito de perguntar quanto entra, quanto sai, quantos meses, quanto custa no total e o que acontece se desistir. Se alguém fica impaciente quando você pergunta, isso é mais um motivo para não decidir naquele momento.
Também não tenha vergonha de pedir ajuda profissional quando o valor é relevante ou o caso é complicado. Um advogado pode ser necessário diante de fraude ou disputa jurídica. Um contador pode ajudar quando existe questão de imposto. Um profissional financeiro pode ajudar a avaliar dívida e orçamento. O conteúdo que você ouviu aqui é educativo. Ele serve para você fazer perguntas melhores e reconhecer sinais de risco, não para substituir análise individual quando há patrimônio ou direitos importantes envolvidos. Outra recomendação prática é revisar contratos quando ocorrer qualquer mudança grande na sua vida. Mudou o banco onde recebe? Fez portabilidade? Refinanciou? Contratou novo empréstimo? Ficou viúvo ou viúva e passou a receber pensão? Começou a administrar as contas de um familiar idoso? Faça uma fotografia financeira daquele momento. Guarde extratos antes e depois. Quando tudo está normal, ninguém pensa nisso. Quando surge diferença, esses documentos valem ouro. Também confira seus dados cadastrais. Telefone antigo e endereço antigo podem dificultar receber uma informação legítima, mas faça a atualização pelo canal oficial. Golpistas adoram usar a frase "seu cadastro está desatualizado", porque sabem que quase todo mundo já trocou telefone ou endereço alguma vez. A diferença entre atualização verdadeira e golpe está no caminho usado para chegar ao serviço. A prova de vida é outro exemplo perfeito. Atualmente, o INSS realiza essa comprovação principalmente usando informações já existentes em bases governamentais. Isso reduziu a necessidade daquele antigo ritual em que todo aposentado precisava correr ao banco numa determinada época. Mas algumas pessoas ainda vivem com a regra antiga na cabeça. O criminoso conhece essa memória. Manda uma mensagem dizendo que a prova venceu. A pessoa se assusta. Por isso, quando houver dúvida, consulte a situação no próprio Meu INSS ou pelo 135. Não deixe que a palavra automático assuste você sem contexto. Algumas coisas são automáticas porque foram desenhadas para simplificar. A prova de vida pode ser verificada automaticamente pelas bases públicas. Um contrato que você autorizou pode gerar cobrança mensal automática. Uma parcela consignada válida pode ser descontada sem você apertar botão todo mês. O que não é automático é o direito de qualquer banco inventar uma dívida e escolher 12% da sua aposentadoria. Essa é uma diferença enorme. O pagamento mensal pode acontecer automaticamente depois que existe uma autorização válida. A contratação não se transforma em válida apenas porque o banco quer. É aí que muita manchete manipula a linguagem. Ela troca desconto automático de uma obrigação já contratada por banco pode descontar sem autorização. São frases completamente diferentes. Quando você ouvir sem autorização, pergunte sem autorização nova a cada mês ou sem autorização em momento nenhum? Um empréstimo contratado hoje não exige que você assine novamente todo mês. A parcela seguinte sai conforme o contrato. Isso é pagamento automático de uma obrigação autorizada. Outra coisa seria alguém criar a obrigação sem sua participação. Não aceite que misturem as duas situações. Também preste atenção na palavra até. Até 45% não quer dizer que 45% será usado. Até 35% não quer dizer que existe desconto de 35%. É teto. É como uma estrada onde o limite é 80 km por hora. O limite não obriga ninguém a dirigir a 80. Ele define o máximo permitido. Com margem consignável, a lógica é semelhante. Da mesma forma, margem liberada não significa que você ganhou dinheiro. Significa que existe espaço para contratar. E aqui mora uma armadilha emocional muito poderosa. Quando o aposentado está apertado, ouvir que tem 10.000 Hilers disponíveis provoca alívio imediato. Mas a pergunta deveria ser: disponíveis a que custo? Os bancos não são instituições de caridade. Crédito é produto. Eles ganham dinheiro emprestando. Isso não torna todo banco inimigo. Crédito pode ser útil quando usado com cuidado, pode substituir dívida mais cara, pode resolver emergência, pode financiar algo necessário. O problema aparece quando o produto é vendido como se não tivesse custo ou como se a renda futura não fosse afetada. Quem entende o jogo financeiro não demoniza o banco. Negocia, compara, lê, pergunta. Não entrega decisão sob pressão. Conhece seus próprios limites. Essa postura protege muito mais do que acreditar que todo banco quer roubar aposentado,
porque paranoia também deixa você vulnerável a quem aparece dizendo ser o salvador. Existe um tipo de golpe construído exatamente em cima da desconfiança. O criminoso diz: o banco está cobrando você ilegalmente, eu consigo recuperar. Cobra 500 ares antecipados. Depois pede mais dinheiro para custas. A vítima paga porque está convencida de que existe uma grande indenização esperando. Desconfiança sem verificação pode ser explorada do mesmo jeito que confiança excessiva. Por isso, promessa de recuperação garantida merece cautela. Ninguém sério consegue olhar apenas para um print e garantir que você receberá 20 mil reais. Primeiro é preciso entender o desconto, contrato, prazo, autorização, valores e provas. A situação de uma pessoa não é automaticamente igual à de outra. Também tenha cuidado com cálculos milagrosos. Alguém vê uma parcela de 80 reais e multiplica por dezenas de meses, acrescenta indenização imaginária e anuncia: você tem 15 mil reais para receber. O número grande prende atenção. Mas direito não nasce de calculadora de internet. Precisa existir fundamento. Esse mesmo princípio vale para a revisão de aposentadoria. Nem toda pessoa que recebe aposentadoria há anos possui revisão vantajosa. Nem toda diferença significa erro. Nem toda revisão gera atrasados. O correto é analisar documentos, prazo e regra aplicável. Eu faço essa comparação porque o mecanismo psicológico é igual ao boato dos 12%. Primeiro surge um número, depois o medo ou a esperança. Só depois alguém pergunta se existe base real. Chegamos então ao ponto em que você já consegue fazer algo que a maioria das pessoas não consegue. Você consegue ouvir uma manchete financeira e desmontá-la em partes. Todos os bancos poderão descontar até 12% da aposentadoria sem autorização. Todos os bancos? Qual regra? Todos os benefícios? Qual espécie? Descontar onde? No benefício ou na conta? 12% de quê? Sem autorização de qual tipo? Desde quando? Existe contrato? Existe publicação oficial? Em poucos segundos a frase deixa de parecer uma ordem inevitável e vira uma afirmação que precisa provar o que diz. Essa habilidade vale mais do que decorar esta regra específica, porque daqui a alguns meses o boato será outro. Pode ser: Pix de aposentado terá taxa. Pode ser: prova de vida precisa ser feita em 48 horas. Pode ser: quem não atualizar cadastro perderá metade do benefício. Pode ser: Receita vai bloquear conta de quem movimentar determinado valor. Os personagens mudam. A estrutura emocional é quase sempre a mesma: urgência, número específico, medo de perder dinheiro e uma ação imediata. Quando você reconhece a estrutura, ganha tempo. E tempo é inimigo do golpe. Golpista quer minutos. Instituição séria trabalha com documentos. Quero terminar voltando àquela aposentada que olha apenas o aplicativo do banco. Imagine que amanhã ela faça uma coisa diferente. O dinheiro entra. Em vez de verificar apenas o saldo, ela abre o extrato do pagamento. Vê o valor bruto. Vê o líquido. Compara. Depois, abre o banco. Confere se chegou à mesma quantia. Percebe uma cobrança de 48 reais que não lembra de ter contratado. Não entra em pânico. Anota o nome. Procura o banco por canal oficial. Pede o contrato. Descobre que é um serviço antigo. Decide se quer manter ou cancelar conforme as condições. Naquele momento, ela fez algo muito maior do que economizar 48 reais. Ela retomou o controle. Agora imagine outro aposentado encontrando uma operação consignada que não reconhece. Ele não atende o número que apareceu numa mensagem. Entra no Meu INSS. Consulta o extrato. Procura histórico. Guarda os documentos. Abre contestação pelos canais oficiais e procura orientação se necessário. Talvez exista fraude. Talvez exista um contrato que ele esqueceu. O ponto é que ele não está mais adivinhando. Proteção financeira começa quando você para de adivinhar. Não existe razão para viver com medo de cada notificação. Também não existe razão para confiar cegamente em tudo que aparece porque tem logotipo de banco ou do governo. O caminho inteligente fica no meio. Verifique, compare, registre, pergunte, decida com calma. Se você tem mais de 60 anos e sente que o sistema ficou complicado demais, eu quero deixar uma coisa muito clara. Você não precisa entender programação, inteligência artificial, sistemas bancários ou legislação inteira. Precisa dominar alguns pontos de controle. Saber qual benefício recebe.
saber abrir o extrato, saber distinguir benefício de conta bancária, saber que margem não significa dívida, saber que senha e biometria são chaves, saber que uma mensagem não é um canal oficial apenas porque parece profissional. Isso já coloca você muito à frente de quem reage apenas pelo medo. E se algum familiar seu cuida das finanças de uma pessoa idosa, não faça tudo escondido dela. Explique, mostre, ensine onde está cada informação. Segurança que depende de uma única pessoa pode desaparecer quando essa pessoa viaja, adoece ou simplesmente não está disponível. Segurança verdadeira cria autonomia. Faça também uma revisão periódica. Não precisa olhar obsessivamente todos os dias. O objetivo não é viver desconfiado. É perceber mudanças. Uma conferência mensal dos extratos já pode mostrar parcela que apareceu, parcela que terminou, valor que mudou ou cobrança nova. Se algo não bater, investigue enquanto ainda está recente, porque o custo de descobrir tarde é maior. Uma diferença de 60 percebida no primeiro mês é um problema de 60 para investigar. Percebida depois de 20 meses, já virou 1.200 RARs. E além do dinheiro, existe o trabalho de reconstruir o que aconteceu. O mesmo vale para contratos. Quanto mais cedo você percebe que não compreendeu uma operação, mais cedo consegue buscar esclarecimento. Deixar para depois raramente melhora. A aposentadoria não deveria ser uma renda que você recebe e torce para estar certa. Ela deveria ser uma renda que você consegue conferir. Então guarde a resposta principal deste vídeo. Não, os bancos não receberam uma licença geral para retirar até 12% da aposentadoria de todo mundo sem autorização. Mas isso não significa que você possa ignorar seus extratos. Existem descontos legais, existem contratos, existem margens diferentes, existem operações bancárias separadas do benefício, existem golpes e existem erros. A proteção está em saber distinguir cada um. Guarde também a segunda resposta. Nem toda notícia do INSS vale para todos os beneficiários. Aposentadoria, pensão e BPC não são a mesma coisa. Antes de se preocupar, identifique seu benefício e guarde a terceira. O depósito bancário é o final da história, não o começo. Para entender por que recebeu aquele valor, vá ao extrato do benefício. Para entender o que aconteceu depois que o dinheiro chegou, vá ao extrato bancário. Essa separação parece simples demais para ser importante. Só que são justamente as coisas simples que protegem quando todo mundo ao redor está assustado. Se receber notícia nova amanhã, não corra para sacar o dinheiro. Não faça empréstimo por medo. Não pague alguém para proteger sua aposentadoria. Não entregue código. Não faça reconhecimento facial porque um desconhecido mandou. Não clique no link da mensagem. Confira primeiro. Quem conhece o mecanismo não precisa viver desconfiando de tudo. Precisa apenas saber quando parar e verificar. O patrimônio de uma pessoa comum raramente desaparece numa única grande decisão. Muitas vezes, ele vai embora em pequenas decisões repetidas. Juros que ninguém comparou. Serviço que ninguém cancelou. Parcela que ninguém entendeu. Golpe que aproveitou 5 minutos de pressa. Imposto que poderia ter sido planejado. Contrato que foi aceito porque a explicação parecia complicada demais para questionar. A proteção funciona do mesmo jeito, só que na direção contrária. Pequenas decisões repetidas. Conferir um extrato. Guardar um contrato. Desligar uma chamada suspeita. Comparar uma taxa. Perguntar antes de confirmar. Atualizar dados pelo canal certo. Não divulgar informação pessoal. Verificar o tipo do benefício. Não é enriquecimento rápido. É preservação. E para quem trabalhou 30 ou 40 anos para construir alguma segurança, preservar pode ser mais importante do que correr atrás de qualquer promessa de ganho. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família que recebe aposentadoria, pensão ou BPC. Não para assustar essa pessoa, mas para que ela saiba que existe uma diferença enorme entre uma manchete e uma regra, entre margem e desconto, entre o valor do benefício e o saldo da conta. Às vezes, uma informação enviada no momento certo evita meses de preocupação ou anos de pequenas perdas. E se você acha que isso já é importante, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele, eu explico outra situação que pode afetar diretamente o dinheiro de milhões de pessoas e que quase ninguém observa até perceber uma diferença no próprio bolso.
Quanto mais cedo você aprende onde olhar, menos depende de boatos e mais consegue proteger aquilo que levou uma vida inteira para construir.